Pronto, 0-0, para começar, o jogo, lá está, é uma coincidência, não estou a dizer com isto que entendo imenso ou que percebo imenso, acho simplesmente, pronto, foi a leitura e a análise que eu fiz e coincidentemente acabou por ir direitinho àquilo que tinha sido a minha leitura que eu tinha feito deste jogo. Ia ser um jogo com pouquíssimos golos, pouquíssimas oportunidades, um jogo muito fechado. O Benfica claramente atrás da linha da bola a jogar, não digo a jogar para o empate, mas a aceitar o empate. Se pudesse tirar um empate do Dragão, claramente iria tirar esse empate, iria tentar tirar esse empate no Dragão. Se pudesse ganhar, se houvesse uma oportunidade ou uma realidade num lance ou noutro, e podia ter acontecido, tem aquele lance de autogol do Kivior que quase que foi gol, há um ou outro lance onde se o Benfica talvez tivesse definido melhor, podia se calhar ter tirado outras coisas, não tirou, mas é um empate e é preciso perceber que para o Benfica é um empate muito mais saboroso do que para o Porto. O Benfica não podia de forma absolutamente nenhuma perder este jogo, por todas as razões e mais algumas. Era ficar a 7 pontos do Porto, era ficar neste caso, em confronto direto também com inferioridade em relação ao Porto, e era um jogo muito, muito importante para o Benfica. E depois temos que perceber outras coisas, que é, o Porto vinha de ter rodado a equipa descansada fisicamente, o Porto rodou a equipa na quinta-feira, vinha de 8 vitórias consecutivas, equipa a descansar, 5 pontos de avanço sobre o Benfica, portanto, muito menos pressão do que o Benfica neste jogo. O Porto a jogar com os seus adeptos no seu estádio, portanto, pegando nisto tudo, diria que estavam aqui os ingredientes todos para o Benfica ter uma noite difícil e complicada no Dragão. Sai de lá com um ponto e honestamente acho que é um ótimo resultado para o Benfica. Do ponto de vista do Porto, pá, muito aquém do esperado. Acho que foi um jogo muito fraco do Porto. Volto a dizer, para uma equipa que vinha quase a jogar, vamos dizer assim, sem muita pressão para este jogo, porque estava em primeiro, com os seus adeptos em casa, numa fase muito melhor que o Porto, numa altura em que claramente estão por cima, estava à espera de outra coisa. Estava à espera de um Porto com muito mais oportunidades, muito mais em cima do Benfica, a roubar mais bolas, a ser mais agressivo. Estava à espera de outra coisa, tendo em conta aquilo que foi o que as pessoas montaram à volta do jogo. Não em termos exibicionais, porque eu já tinha dito aqui, não foi normal o Porto ter tido as dificuldades que teve, por exemplo, em Salzburgo, ou até com Estrela Vermelha em casa, mesmo rodando a equipa. Não é normal, acho que são dificuldades que não são muito normais de ter, porque o Porto é muito melhor equipa do que essas duas equipas. E acho que hoje, sinceramente, acho que fez um jogo muito, muito, muito abaixo do que aquilo que se calhar a maior parte das pessoas estavam à espera, e acho que para o Benfica é um ótimo resultado. Acho que há muito mérito do Mourinho neste jogo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de como montou a equipa, do ponto de vista objetivo, aquilo que queria para este jogo, a forma como montou a equipa com o objetivo de tirar algo deste jogo. Muitíssimo bem, acho que leu muito bem o jogo. Não percebi se, por exemplo, o Porto não foi melhor porque, efetivamente, do ponto de vista estratégico, nunca conseguiu superar o Benfica, ou se porque simplesmente teve um dia mau e as coisas não correram bem. Também nunca vamos saber, provavelmente um bocadinho dos dois, mas efetivamente acho que do lado do Benfica há um resultado positivo, do lado do Porto há um resultado negativo, e uma exibição que, volto a dizer, a jogar em casa com 50 mil adeptos, 5 pontos de avanço, equipa descansada fisicamente, estava à espera de outra coisa, que nada disto que foi o jogo do Porto, mas ainda bem para o Benfica, porque é um resultado importante. Nós estivemos bem com a atenção, o Porto está com 5 pontos de avanço, que é considerável, são 5 pontos, mas estamos na 7ª jornada do campeonato e o Benfica já foi ao Estádio do Dragão, que é o estádio mais difícil, onde o Benfica tem mais dificuldades do ponto de vista histórico em Portugal, já lá foi jogar, portanto, são 4, eu pensei que eram 5 até, eu até pensei que eram 5, são 4, pronto, não sei onde é que eu fui buscar os 5 pontos, mas enfim, pois, claro que são 4, se o Porto tivesse ganho eram 7, portanto, está certo, obviamente, não sei onde é que eu fui buscar os 5 pontos. Pronto, ou seja, 4 pontos, estamos a falar de algo, como eu digo, com 7 jornadas, perfeitamente reversível. O Benfica ainda recebe o Porto na segunda volta no Estádio da Luz e, como tal, acho que o resultado é ótimo, é bom para o Benfica e acho que o Benfica não se pode queixar disso. Depois, outras coisas importantes deste jogo. Aliás, eu vi hoje um post da Sport TV a meter o António Silva e o Rodrigo Mora como 2 diamantes, um de cada lado, e as pessoas abrem e vão ver os comentários que as pessoas fazem sobre o António Silva. É inacreditável. Sai o 11 do Benfica, os comentários que os adeptos do Benfica fazem sobre o António Silva é inacreditável. E tu olhas para a exibição do jogador e não é agora, é de quase sempre. O António Silva está quase sempre a um nível extraordinário no Benfica. É verdade que não tem a melhor saída de bola do mundo. Obrigado ao Jorge pelos 5 subs. Um grande abraço. Obrigado pelos 5 subs. Faz um jogo extraordinário. Para mim, o MVP do Benfica. Tem lá 2, 3 cortes que são totalmente decisivos e fazem a diferença toda. E voltamos a falar. O António Silva tem 140 jogos pelo Benfica, com 21 anos e é internacional português. E como é que é possível um jogador com esta capacidade, com esta experiência, com esta qualidade, tendo apenas 21 anos, de ser tratado da forma que é, seja pelos adeptos do Benfica, pelos adeptos dos outros clubes, eu percebo. É jogador do Benfica e eu entendo isso perfeitamente. Mas não faz sentido, principalmente pelos adeptos do Benfica, e concordo com a Kika, claramente. É mesmo ovelhismo social sem tirar nem pôr e não há a mínima hipótese. Portanto, deixar aqui as palavras para o António Silva, porque acho de facto, sinceramente, foi o melhor jogador em campo e fez uma exibição monstruosa. Depois, outros pontos no Benfica também importantes. Grande jogo do Richard Rios, muito forte no meio campo, muita bola ganha, normalmente saiu a jogar, perdeu poucas bolas hoje, foi dos melhores jogos que o Rios fez com a camisola do Benfica. Falta-lhe ainda, lá está,
ser mais capaz do meio campo para a frente, conseguir construir mais do que ele está a construir. Mas eu gostei bastante do jogo do Rios hoje. Acho que fez um bom jogo, ao contrário do Froholt, que fez uma exibição, vamos dizer mesmo, miserável a todos os níveis. Eu gosto do Froholt, como tenho vindo a dizer aqui muitas vezes, mas é a realidade. O Froholt fez um jogo a roçar o miserável a todos os níveis. Falhou N passes, perdeu N bolas. Acho que eu não vi o Froholt a ganhar um duelo que seja no meio campo, portanto fez um jogo muito mau, e acho mesmo que o Richard Rios dominou o meio campo neste jogo. Lá está, neste jogo o Rios esteve melhor. E vou mais longe, se isto se invertesse, e se o Froholt tivesse feito a exibição que fez hoje, fosse o Froholt tivesse feito a exibição do Rios e o Rios tivesse feito a exibição do Froholt, o Rios era o pior jogador à face da terra, e o Froholt era um jogador do outro mundo. Mas é o que é. Não, eu gostei muito do jogo do Rios. Fez um jogo muito bom, muito forte, muito potente, ganhou muita bola, conseguiu sempre equilibrar a equipa. Excelente jogo do Richard Rios. Se o Benfica jogou, meu, ficou 0-0. E o Turbin não fez nenhuma defesa em 90 minutos. Pá, o que ainda começa a ficar pior, porque se o Benfica não jogou e o Turbin não fez uma única defesa de gol, pá, é duro. Portanto, o Sudakov também fez um grande jogo, é verdade. O Sudakov deve ter perdido para aí uma bola ou duas o jogo todo em posse. Claramente. Pá, malta, eu percebo que estejam chateados, mas eu não posso fazer nada, entendeu? Eu não posso ir para dentro do campo e mudar as coisas. Aliás, nem sequer sou jogador de futebol, portanto, pá, se vocês estão chateados ou estão tristes com alguma coisa, pá, lamento imenso, mas a culpa não é minha, percebem? É um bocado isso. O Sudakov foi o pior em campo. Eu não acho nada. Acho que o Sudakov fez um excelente jogo. Acho que o Sudakov fez um excelente jogo. Gostei do jogo do Pavlidis também. O Auschwitz acho que foi importante a equilibrar a equipa, mas depois com bola, lá está. Não acho que seja, ou seja, ele não vai desequilibrar muito, mas acho que, no geral, cumpriu a missão dele. Eu não acho que tenha existido nenhum jogador do Benfica que tenha estado mal neste jogo. Acho que cumpriram com aquilo que era necessário. Caguei-me todo com aquela bola à trave do Mora. Tex, eu vou-te explicar uma merda. Se aquela bola do Mora entra, para mim, era pegar no Enzo Barrenechea e tentar perguntar ao Enzo Barrenechea o que é que tem na cabeça. Porque o Enzo teve 10 oportunidades para ter atirado abaixo o jogador. Oportunidade, não o mandou abaixo, e depois a bola, claro, vai cair nos pés do Mora e foi um milagre. E basicamente foi um milagre, porque aquela bola podia perfeitamente ter entrado, o Porto ganhava o jogo, eram 7 pontos e era um resultado complicado para o Benfica. Portanto, claramente que ali tens que cortar, ali tens que mandar abaixo, não levas amarelo. E mesmo que tenhas amarelo, é o segundo amarelo, vais para a rua, tudo bem, mas matas um contra-ataque daqueles. O Porto sai em contra-ataque naquele momento do jogo, pode ser letal. E só não foi letal por acaso. Gostaste do jogo do Benfica? Gostei bastante do jogo do Benfica, porque estava à espera disto, percebes? Eu sei que há muita gente que vive se calhar num mundo de fantasia onde acharia que o Benfica ia chegar ao Dragão e ia espetar 3 ou 4 ao Porto. Isso para mim não existe, não é essa a realidade. O Benfica está com problemas físicos, está num momento delicado da temporada, está com falta de confiança, está a jogar 3 em 3 dias. Não tem sentido. O Benfica não foi... Aliás, o Benfica, se hoje fosse para o Dragão, pegar na equipa e querer atacar desenfreadamente, ia chegar ao Dragão e ia perder este jogo, ficava 2 ou 3-0 para o Porto e pronto, e o Benfica estava a 7 pontos. Portanto, isso não faz sentido. Quem é treinador de futebol e quem anda lá dentro e quem tem responsabilidades essencialmente tem que trabalhar, ou eu espero que trabalhe de forma responsável. E eu acho que aquilo que o Benfica, os jogadores do Benfica, o treinador do Benfica e a estrutura do Benfica fez hoje foi ser responsável. Foi isso. Foram responsáveis. Honraram o clube, jogaram um bom nível, lutaram imenso. Não acho que os jogadores do Porto tenham lutado mais que os do Benfica, lutaram os dois o mesmo. Equipararam-se do ponto de vista de índices de agressividade e o jogo ficou empatado no Estado do Dragão. Portanto, o Benfica está com menos 4 pontos que o Porto, recebe o Porto na segunda volta. Bom resultado para o Benfica. Portanto, acho que do ponto de vista estratégico foi muito bem montado e acho que era assim que o Benfica tinha que vir ao Dragão. Aliás, para vocês perceberem que eu não estou a inventar, vocês têm a minha análise a este jogo há 3 dias atrás. E eu disse isto, que achava que o Benfica vinha com a equipa atrás, tentasse sair no contra-ataque, sem dar muito espaço e que seria um jogo com pouquíssimas oportunidades para ambas as partes, e foi exatamente isso que sucedeu. Por acaso, foi uma coincidência, mas aconteceu assim. O que é isso? Mas é isso que eu digo, o pessoal está chateado, mas não pode estar chateado comigo, percebes? Aliás, tu hoje de tarde, eu estava a virar entre o jogo do Sporting e o Porto Benfica antevisão. Tu ias perguntar aos adeptos do Porto, 7-0, 6-0, 9-0, 9-1, 5-0 ao intervalo, percebes? E é por isso que depois as pessoas estão assim, porque a realidade e a verdade, como eu disse também da última vez, é que o Porto não ia jogar com o Paredes. O Porto não ia jogar com Paredes. O Porto não foi jogar com Paredes, nem jogar com o Mindelo. O Porto foi jogar com o Benfica. E como é óbvio, isto seria um jogo extraordinariamente complicado para o Porto. Como não era óbvio que ia ser. Ia ser sempre um jogo extremamente difícil. E os adeptos acharam que o Porto ia jogar com Pedrosos. E que ia ficar 7 ou 8-0, que o Froholt ia marcar 3 golos, que o Bednarek ia fazer um golo de bicicleta, que o Samu ia fazer 2 golos de costas. Só que isso não é a realidade e o futebol não funciona assim. E eu acho que se calhar hoje tiveram um bocadinho voltar à realidade e voltar à terra de que, ok, o Porto é muito melhor este ano do que era no ano passado, tem muito melhores jogadores, tem melhor treinador, tem mais capacidade, vai lutar pelo título. Mas o Porto não é a melhor equipa do mundo, amigos. O Porto não é a melhor equipa do mundo. A dupla de centrais polaca não é a melhor dupla de centrais que a humanidade já viu. O Froholt não é o novo Ruud Gullit. E por aí fora, entre muitas outras coisas. E eu acho que hoje, o pessoal do Porto voltou à realidade. Ok, certo. Se calhar um bocadinho mais de humildade, um bocadinho mais de, se calhar ainda não estamos nisso tudo. Se calhar não faz muito sentido achar que vamos dar 15-0 ao Benfica. Digo eu, percebem? Basicamente. Portanto, é um pouco por aí.
Claro, Sui, claro, eu sei que os polacos são bem melhor que a nossa defesa. Aliás, toda a gente sabe que se há dupla de centrais reconhecida a nível mundial é a dupla central polaca. Isso, aliás, toda a gente fala nisso. Por exemplo, se fores a Inglaterra ou Itália e lhes fores falar de capacidade defensiva, eles dizem logo, opá, para nós, quem tem uma defesa incrível é os polacos. Esses gajos, esqueci então, e eles europeus, mundiais, estão sempre a jogar a um nível fora de sérios. Os centrais polacos são, são reconhecidos mundialmente. São gajos que, esquece. E esses clubes todos por essa Europa fora, Real Madrid, Barcelona, eles já disseram, opá, nós agora quando chegar ao mercado é ir buscar o Bednarek e o Kivior, porque estes gajos são mesmo, nunca vimos estes jogadores. São fora de série, portanto. Pá, malta, lamento. Mais uma vez é o que eu digo, vocês, eu acho que a malta precisa de voltar à realidade, ok? Claramente isso. O Bednarek está a jogar a um nível aceitável, o Kivior é um bom jogador, pá, não são os melhores centrais do mundo. Desculpem, não levem a mal, mas é verdade. O que dizes do plantel do Benfica ser tão curto no que diz respeito a substituições? O Porto, não gastando tanto dinheiro como o Benfica, tem um plantel com muito mais profundidade que o do Benfica. Eu não sei se o Porto tem um plantel com mais profundidade, mas hoje pelo menos parecia ter mais opções do que o Benfica. Se me perguntares porque é que eu acho que isso acontece, pá, acho que é simples, porque o Porto acertou melhor nas contratações do que o Benfica. O Porto acabou por, no mercado, contratar melhor do que o Benfica. A verdade é que o Benfica não tem extremos para meter. O Benfica, por exemplo, olha, uma coisa que eu acho que o Mourinho teve mal hoje, em muito pouca coisa que o Mourinho teve mal neste jogo, que foi muito pouquíssima coisa, por exemplo, eu acho que o Ivanovic hoje devia ter entrado. Era um bom jogo para o Ivanovic. Tirava o Pavlidis lá para os 65, 70 minutos e metia o Ivanovic na frente. É um jogador rápido, é um jogador com explosão. Estava doente. Isso não sei. Isso então se calhar já é outra... se calhar isso já é outra coisa. Não sabia. Pronto, não, isso não sabia. Eu falei, opá, como se ele tivesse tipo, fisicamente ok para jogar. Porque de resto a verdade é essa, tipo, o Porto foi buscar ao banco e teve sempre opções para ir metendo e o Benfica, pá, meteu o Barreiro, não há, ia meter agora o João Rego no fim, quer dizer, o Benfica não tem o que só prova, que é assim, o Benfica gastar o dinheiro que gasta, se não tem opções no banco, é grave, é realmente grave, é realmente grave. O Benfica e Mourinho preparou bem o jogo, anular as forças do Porto, ser coisa defensivamente. Fariol e Porto estiveram sempre a tentar, mas ficou algo curto. Não, eu acho que o 0-0 é justo, só pá, mas eu tenho que ser sincero, eu estava à espera de muito mais do Porto. Tipo, o Porto jogar em casa, com os seus adeptos, 5 pontos de avanço, equipa descansada. Eu estava à espera, por exemplo, que o Benfica até conseguisse sacar um empate, pelo menos lá no fundo, eu achei que o Benfica poderia sacar um empate, ou até ganhar com alguma sorte, um lance que acontecesse, um contra-ataque. Mas estava à espera de um Porto com muito mais oportunidades, muito mais jogo ofensivo, e isso não aconteceu, portanto, não sei porquê, não sei se o Porto, os jogadores da equipa respeitaram demasiado o Benfica, se as coisas não saíram bem, se foi o Benfica que se ajustou demasiado bem ao Porto, não sei. Agora que estava à espera de mais, estava, claramente. Também acho, Sofri, que o Benfica estava a conseguir sair a jogar quase sempre. Quase sempre. E foi muito importante o Sudakov nesse papel. Hoje até o Trubin é bom para o Jota Oliveira. Pá, ou seja, o Trubin, imagina, sempre que o Trubin tiver jogos destes em que praticamente não tem, ou seja, em que ele não tem nenhum lance de golo em que tem que defender bolas, pá, para mim está ótimo. Agora o problema é que isso não vai acontecer sempre. O Benfica vai ter momentos onde o adversário vai ter lances de golo, 1 para 1 com o guarda-redes. E nessa altura é um problema. Entendes? Hoje não foi, ainda bem, pronto, a bola não foi lá dessa forma e fico contente. A diferença do Porto Sporting para o Porto Benfica foi gigante. Por exemplo, eu acho que o Porto foi muito melhor que o Sporting em Alvalade do que foi hoje com o Benfica. Muito melhor, muito melhor. Lucas, o Porto acabou o jogo com 0.52 de expected goals em casa. Isso são coisas mesmo, é mesmo muito baixo. Portanto, porque o Sporting não estacionou o autocarro. Pronto, fez bem o Sporting. Olha, olha, vocês por acaso têm razão. É verdade, o Sporting não estacionou o autocarro. Quanto é que ficou o jogo? Perdeu, não foi? Pronto, mas olha, não estacionou o autocarro, ok? Pá, malta, não ganhámos o campeonato, mas também não estacionámos o autocarro, ok? Nós estacionámos o autocarro, não estacionámos. Mas se perdemos o campeonato, não se esqueçam que nós não estacionámos o autocarro, que isso é que é importante no futebol. Isso é que é importante no futebol. Agora o resultado, isso que se lixa. Agora o estacionar ou não estacionar o resultado, o autocarro é que é importante. Certo. Prefiro 1000 vezes jogar a bola do que estacionar o autocarro. Opa, pronto, eu respeito, João. Eu prefiro ganhar pontos, percebes? E hoje o Benfica ganha 1 ponto no Dragão. Isso para mim é o que eu quero. Agora isso de ter muita bola e muitos passes e andar a fazer muitos passes e ter muita bola e criar muitas oportunidades, isso é tudo muito giro. Se chegares ao fim e ganhares, ótimo. Se chegares ao fim e não ganhares, opa, eu não quero saber disso para nada, porque isso sinceramente não interessa a ninguém. O que interessa é o resultado. Ninguém chega ao fim do campeonato e vai lembrar o jogo em que tu tiveste boas oportunidades e não ganhaste. Pá, isso não interessa a ninguém. No final do campeonato vai ganhar a equipa que fizer mais pontos. O Mourinho acabou de dizer que se ele fosse à baliza do Benfica, ficava 0-0 na mesma. O Turbin não teve nenhuma defesa de golo. Estou a falar de defesas de golo, tipo, oportunidades reais, bolas de golo mesmo, tipo lances de 1 para 1, cabeceamentos, bolas que sejam claras de golo e que tu digas, a grande defesa de guarda-redes. Não fez nenhuma. Acabou com nenhuma defesa. Vi o jogo, João, vi. Vi o jogo, sim senhor. Mas, por exemplo, eu acho que o Enzo esteve bem com bola. Sem bola, não é que ele tenha estado mal, mas volto a dizer, ele tem que melhorar em alguns parâmetros. Pronto, malta, eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo, o Mourinho também não viu o jogo, porque o Mourinho se disse que ele estivesse na baliza era igual, o Mourinho também não viu o jogo, malta. Eu não vi, o Mourinho não viu, pronto, o Mourinho também não viu. Aliás, ele devia estar lá no banco, devia estar só a ver o que é que estava a acontecer, de género, pá, deixa-me ver e tal.